Olá, seja muito bem-vindo ao Gota Channel. Esse é o nosso terceiro vídeo, então, da série de aulas sobre imagem nas artrites microcristalinas. Hoje nós falaremos do papel do ultrassom, então, nas artrites microcristalinas. Vamos lembrar, então, quem são elas? Artrites ocasionadas por cristais. Cristais de astúrico, de monorato de sódio, gota, cristais de pirofosfato, de cálcio, doença por depósito de pirofosfato de cálcio. A gente pode usar uma sigla CPPD. Doença por depósito de fosfato básico de cálcio. Vamos usar uma sigla também BCPD. Tudo bem? Siglas em inglês, que a gente acaba utilizando também no nosso dia a dia. Bom, a gente falou de raio-x na segunda aula. Primeira aula fiz uma introdução. Segunda aula eu falei de raio-x. Caso você não tenha assistido, já assista elas também. E agora a terceira aula sobre ultrassom. E antes de começar a assistir, você só vai assistir se você estiver inscrito nesse canal. Então, se ainda não está inscrito, se inscreva agora e já curta aí nosso vídeo. Combinado? Bora lá então. É fácil a gente fazer o diagnóstico de gota quando o paciente já chega com aquelas alterações. Vamos pegar aqui uma apontadora laser clássica de um raio-x, de erosão em saca-bocada, parece que tomou uma mordida de um rato ali no osso. Okay? Aquela borda saliente, esclerótica, que eu falo com detalhes na primeira aula sobre raio-x. Porém, isso ocorre após anos de evolução de doença, após várias crises. E no começo do quadro? Às vezes, quando o paciente tem uma, duas crises, com as químicas ali está limítrofe, próximo do normal, a gente tem dúvida diagnóstica. A gente pode lançar mão do ultrassom. O ultrassom é um exame de imagem não invasivo, ok? Não tem radiação. Normalmente se encontra na maioria das cidades. Claro, precisa de um examinador, de um médico treinado para fazer esse exame e avaliar os achados compatíveis com gota. E o ultrassom, ele traz 4 achados ali característicos da gota. O sinal do duplo contorno, que eu vou comentar com vocês, e do tofo. Esses dois aqui são os mais característicos da gota, ok? Num quadro clínico sugestivo, com esse achado, a gente já fecha o diagnóstico, não precisa nem puncionar essa articulação para visualizar o cristal de astúrico dentro do líquido. Temos também os agregados e a erosão. Vamos falar um pouquinho então do duplo contorno. O duplo contorno é esse duplo contorno que vocês veem aqui. Essa linha mais branca, que a gente chama hiperecóica no ultrassom, essa linha aqui normalmente ela é vista, porque ela é a superfície aqui óssea, é o osso subcondral abaixo da cartilagem. Porém, essa linha não é para ser tão vista, assim, tão bem vista dessa maneira. Quando a gente vê essa linha aqui é da superfície da cartilagem alina. A gente chama de duplo contorno. Então, há aqui uma faixa hiperecóica, pode ser regular ou irregular, na superfície da cartilagem alina, independentemente do ângulo de insolação do aparelho. Isso aqui é muito característico da gota, a gente chama de sinal do duplo contorno no ultrassom. Ok? Um outro achado muito característico é o tofo. Então, o tofo que a gente vê, aquelas massas formadas ao redor do cotovelo, das mãos, dos pés, às vezes ele é pequenininho, a gente consegue enxergar o olho nu, mas no ultrassom a gente vê ele lá dentro. Então, é essa lesão aqui, que pode ser hiperecóica, que fica mais branco, um cinza, mais hipoecóica, então do branco vai ficando mais escuro, o hipoecóico vai ficando mais escuro, até o anecóico, que é super escuro, né? Então ele faz aqui lesões hiper ou hipoecóica, e ao redor dele pode ter esse halo mais escuro, que é um halo anecóico. Isso são achados de ultrassom que o colega que faz ultrassom, tanto o radiologista quanto um reumatologista. Hoje, uma das áreas de atuação do reumatologista é o ultrassom do sistema músculo, do aparelho locomotor ou sistema musculoesquelético. Ele vai dar esses achados e vai falar que é compatível com o tofo. Essa também é muito característica da gota. Ao lado do duplo contorno, a gente consegue fechar o diagnóstico com a imagem. Aqui já são agregados, que são pontos hiperecóicos que não conseguem, por definição, fechar um tofo. Não é um tofo. A gente vai levar em consideração esses pontinhos hiperecóicos se o paciente tem duplo contorno ou tofo.
Se ele só tem esses pontinhos hipericóricos, a gente vai ficar alerta, mas não é tão característico da gota se for um achado isolado. E além disso, a erosão óssea que eu não trouxe aqui para vocês, mas é um outro achado. Mas lembrar, duplo contorno e tofo são os achados mais característicos da gota ultrassom. Na CPPD, que é depósito de pirofosfato de cálcio, a gente sabe que o ultrassom também é mais sensível que o raio-x. O que quer dizer isso? Às vezes o raio-x não vai detectar o depósito de pirofosfato de cálcio na cartilagem anina, na fibrocartilagem ou em outras estruturas, e o ultrassom consegue, tá? É mais sensível. A gente vai ver depósitos hiperecórticos, então tende a ficar mais branco, de formato pode ser e tamanho variado, mas sempre dentro da estrutura, dentro da cartilagem anina, dentro da fibrocartilagem, dentro do tendão, diferentemente do cristal de astúrico no ultrassom, que fica mais na margem, na superfície da cartilagem anina, fazendo duplo contorno lá, por exemplo. Ok? Na avaliação dinâmica, então, o paciente ele movimenta a articulação ou a gente faz uma pressão com a sonda do ultrassom, esses cristais eles se movimentam junto. Isso ajuda no diagnóstico também. Em geral, não cria sombra acústica posterior. Isso é um achado também de quem faz o exame. Para quem faz o exame, isso vai facilitar a diferenciar os diversos cristais. Ok? No fosfato básico de cálcio, doença por depósito de fosfato básico de cálcio, BCPD, os achados podem variar de acordo com o estágio de calcificação desse cristal. A gente falou sobre isso no raio-x. Ele pode estar na fase de formação daquela calcificação, ou se não na fase de reabsorção. Então isso pode diferenciar um pouquinho no achado de ultrassom. Mas o clássico que é, focos hiperecogênicos estão mais brancos, com sombra acústica posterior bem definida. Então ele faz uma sombra acústica atrás dele. Isso ajuda a diferenciar para quem está fazendo o exame se é fosfato básico de cálcio, faz sombra acústica. Pirofosfato de cálcio, não faz sombra acústica e é dentro da estrutura. Ácido úrico, pode ou não fazer sombra acústica, mas em geral o depósito é na superfície da cartilagem anina ou faz um tofo ou outros achados como agregados de erosão. Certo? Então, hoje a gente viu achados de ultrassom nas artrites microcristalinas. Um destaque que eu dou aqui do papel do ultrassom na gota, principalmente para aquele quadro que a gente está em dúvida ou mais precoce. Ele faz o diagnóstico e ajuda muita gente nesse cenário. Também a gente pode utilizar o ultrassom, foi falado aqui, mas como monitoramento terapêutico. Você pode repetir esse ultrassom para monitorar se esses depósitos de cristais estão sendo desfeitos. Isso ainda não é indicado, mas é uma forma da gente monitorar, principalmente para trabalho científico. A gente, em geral, repete o exame de imagem, só se a gente está em dúvida de diagnóstico, vamos fazer de novo. Será que é isso mesmo? Ou se o paciente está tomando remédio, o astúrico dele está baixinho, está normal, e ele ainda está tendo crise. Opa, vamos olhar lá de novo. Será que tem depósito de cristal ainda? A gente não está conseguindo tirar esse depósito? Combinado? Lembre-se sempre, 3 Cs. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E claro, te espero aqui no nosso 4º vídeo. Eu vou falar sobre tomografia computadorizada nas artrites microcristalinas. Um forte abraço e até a próxima.